A gente tem uma novidade para vocês. Temos chamadas dos alunos na videoaula. Então, vocês têm que observar a descrição do vídeo para responder a chamada e não levar falta, certo? Olá, turma do terceiro ano. Sou a professora Andresa Mendes e inicio agora mais uma aula de História, dando continuidade à nossa aula anterior, ainda sobre República Velha. Mais precisamente, o estudo de hoje vai se basear na República Oligárquica. No nosso primeiro slide, fiz questão de repetir esse slide da aula passada, para situar vocês que o estudo hoje vai ser sobre a República Oligárquica, que inicia em 1894 e vai até 1930. Esse período é marcado pelo poder nas mãos da elite cafeicultora da época. E na aula anterior, a gente estudou os elementos principais relacionados com a República da Espada. O interessante a mencionar, no início do nosso estudo, é que a partir de 1894, com a posse de Prudente de Moraes, o país ele começou a ser governado por civis. Então, nesse momento, a oligarquia cafeeira chegava efetivamente ao poder. No próximo slide, fiz para vocês esse esqueminha, que resume bem o período denominado de República Oligárquica. Então, pega aí o papel, pega a caneta para você anotar as principais informações que eu vou te falar a partir de agora. Então, como eu já mencionei anteriormente, a República Oligárquica é o período onde o poder vai estar centrado nas mãos de uma elite cafeicultora. Então, nesse caso, as oligarquias eram constituídas por grandes proprietários de terra. E esses proprietários, eles vão exercer o monopólio do poder local. Então, por isso que esse período da história republicana vai ser caracterizado simplesmente pela defesa dos interesses, desse grupo, desses proprietários de terra, particularmente da oligarquia cafeeira. Outra característica importante é a política do café com leite, onde o poder político ele passou a ser controlado pelas oligarquias rurais. Então, nesse caso, essa política do café com leite é basicamente uma alternância de poder entre o Partido Republicano Paulista, o PRP, e o Partido Republicano Mineiro, o PRM. Então, São Paulo, ele era o primeiro estado que se destacava pela produção de café. E Minas Gerais se destacava pela produção de leite e era o segundo produtor de café. Então, por causa disso, nasceu essa expressão de política do café com leite para designar essa aliança entre esses dois partidos, que foi uma característica desse período. Outro fato interessante foi a política dos governadores, onde o poder regional vai influenciar diretamente o poder estadual e federal. Então, a política dos governadores foi basicamente um sistema de alianças que se baseava na troca de favores, ou seja, os governadores de estado davam seu apoio ao governo federal, ajudando a eleger deputados federais, senadores, tudo isso favoráveis ao presidente. Aí, em retribuição a esse ato,
a esfera federal apoiava os governadores, concedia verbas para os estados, empregos, favores para os aliados e também para os apadrinhados políticos. Vamos ver agora duas charges que retratam bem esse período nessa política do café com leite. Então, temos aí de um lado, representante de São Paulo e do outro lado, um representante de Minas Gerais. Então, a política do café com leite foi uma estrutura de poder empregado no Brasil durante a República Velha, mais precisamente durante o período da República Oligárquica, que constituiu no predomínio político dos cafeicultores de São Paulo e dos fazendeiros de Minas Gerais, que se revezavam ocupando a presidência do país. Então, por isso que quando vocês observarem essa expressão ou verem em alguma prova, alguma questão, política do café com leite, aí vocês vão associar a essa alternância de poder exercido entre São Paulo e Minas Gerais. Vamos ver agora o conceito de coronelismo, que é algo bem típico desse período. O coronelismo é um fenômeno político-eleitoral que ocorre na instância municipal ou regional. O poder político das oligarquias agrárias se sustentava no controle do voto da população rural e nas máquinas eleitorais. Porque durante o período da Primeira República, a maioria da população residia em áreas rurais e se dedicavam basicamente à atividade agrícola. Então, como essa sociedade era predominantemente rural, um grande número de pessoas trabalhavam em fazendas, recebendo muitas vezes uma remuneração miserável. E essas pessoas, elas dependiam dos favores dos patrões, certo? Então, uma das principais características desse coronelismo vai ser basicamente o clientelismo, que é uma prática desempenhada pelos coronéis de premiar com favores públicos o grupo de pessoas apadrinhadas. E essas pessoas, em troca, tinham que demonstrar fidelidade política a esses coronéis. Dando continuidade ainda nessas características da República Oligárquica, coloquei para vocês nesse slide algumas imagens, algumas charges que retratam o voto de cabresto. Então, naquela época, o voto era aberto e era dado sob pressão. E ficou conhecido como voto de cabresto, que é uma expressão popular que significa voto induzido, imposto e que não expressa a vontade do eleitor. Então, nesse período aí, também tínhamos práticas autoritárias e também violentas. No próximo slide, temos aí outra prática desse período, que foram as fraudes eleitorais. Então, com tanto poder nas mãos dessa elite cafeicultora e também a ausência de uma justiça eleitoral independente, os coronéis eles se aproveitavam dessas fragilidades para praticar as fraudes, para conseguir que seus candidatos vencessem as eleições. Então, dentre as principais fraudes estavam a falsificação de documentos para que menores e também analfabetos pudessem votar, a inscrição de pessoas falecidas como eleitoras e a violação de urnas e a adulteração das cédulas de votação e a contagem errônea dos votos, com o possível favorecimento do candidato do coronel. E para finalizar nossa aula, coloquei para vocês dois eventos importantes desse período. O primeiro deles foi o Tratado de Petrópolis, que aconteceu em 1903,
quando o Brasil vai adquirir, né, o Acre, porque o Acre pertencia à Bolívia e esse território foi incorporado ao território brasileiro. Outro evento importante também é o Convênio de Taubaté, né, que aconteceu aí em 1906, que foi um acordo, né, foi definido, né, que o governo ajudaria os cafeicultores, né, em períodos de crise, visto que com a superprodução, né, do café naquela época e essa produção era maior que a procura, e isso acabou, né, favorecendo, né, a ocorrência de uma crise econômica. Então, em contrapartida, o governo ele se propôs a ajudar, né, os cafeicultores nesse momento de crise. Então, eu convido vocês a pesquisarem mais sobre esses dois eventos, o Convênio de Taubaté e o Tratado de Petrópolis, né, a nível de conhecimento, né, se vocês quiserem, né, aumentar, né, a bagagem de conhecimento de vocês, certo? Então, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e até a nossa próxima aula. Nós da EREM José de Lima Júnior temos preparado aulas exclusivas para você. É super importante que você assista às aulas e faça as atividades.